A névoa na aldeia de Vilar das Almas não era feita de vapor, mas de esquecimento. Situada em um vale profundo, onde o sol só tocava o chão por 3 horas ao dia. A aldeia fora arriscada dos mapas oficiais há décadas. O silêncio de Vilar das Almas. Tiago, um fotógrafo especializado em ruínas, chegou ao local quando o crepúsculo tingiu o céu de um rosto doentio. Ele buscava a estética do abandono. Mas o que encontrou foi algo muito mais denso. As casas de pedra tinham portas abertas, revelando mesas postas com pratos de cerâmica rachados e roupas penduradas em ganchos, como se os moradores tivessem evaporado no meio de um jantar. O detalhe sinistro: não havia pássaros, nem insetos. O silêncio era tão absoluto que Tiago conseguiu ouvir o ritmo acelerado do seu próprio coração. A descoberta. No centro da praça havia um poço circular, coberto por correntes pesadas e enferrujadas. Elas não pareciam estar ali para impedir que alguém caísse, mas para impedir que algo saísse. A vigília das sombras. Enquanto a noite caía, Tiago percebeu que as sombras nas paredes das casas não se moviam de acordo com a sua lanterna. Elas tinham vontade própria. O primeiro avistamento. Ao olhar para a janela de uma antiga escola, ele viu o reflexo de uma criança. Mas, quando virou a lanterna, a sala estava vazia. Apenas uma pequena marca de mão úmida permanecia no vidro por dentro. O som, um sussurro coletivo, começou a emanar das pedras. Não eram palavras, mas o som de 1000 respirações curtas e ansiosas. A armadilha. Ele tentou voltar para o seu carro, mas o caminho pelo qual viera estava agora bloqueado por uma parede de névoa tão sólida quanto granito. O ritual do abandono. Tiago refugiou-se na igreja da aldeia. Lá encontrou um diário do último padre. A última entrada, datada de 1954, dizia apenas: "O sol se cansou de nós. Ele exige que alguém fique para que os outros possam partir. Nós sorteamos, eu perdi, mas eu não ficarei sozinho no escuro por muito tempo." De repente, as correntes do poço da praça arrebentaram, com um som metálico ensurdecedor. Tiago olhou para o altar e viu as estátuas de santos virarem o rosto em sua direção. As portas da igreja começaram a ser arranhadas de fora para dentro. Centenas de mãos pálidas e magras começaram a emergir das fendas do piso de madeira. A aldeia não estava abandonada, ela estava faminta. Ela precisava de um novo morador para que o ciclo do silêncio continuasse. O destino de Tiago. Na manhã seguinte, a névoa se dissipou, o sol brilhou sobre o Vilar das Almas. A aldeia parecia pacífica em sua ruína. Na mesa de uma das casas havia um novo prato posto. E na praça, a câmara fotográfica de Tiago estava caída no chão, com a lente voltada para o poço, capturando apenas a imagem de uma escuridão infinita que parecia sorrir. Meses após o desaparecimento de Tiago, a lenda de Vilar das Almas cresceu em fóruns de internet. Para 4 amigos, Léo, Bia, Caio e Mel, o mistério era o convite perfeito para um vídeo que quebraria a internet. Eles não buscavam estética, buscavam adrenalina. O acampamento maldito. Eles chegaram ao centro da aldeia com mochilas carregadas e câmaras de alta tecnologia. Ignoraram as correntes arrebentadas ao redor do poço e decidiram montar as barracas exatamente ali, na praça principal. O primeiro sinal. Enquanto montavam a fogueira, Mel encontrou a câmara de Tiago semi-enterrada. Ao tentar ligá-la, a tela apenas piscava uma sequência de números, coordenadas que davam exatamente no porão da igreja. O som no rádio. O rádio de comunicação de Léo começou a emitir uma frequência estática. Mas, por trás do ruído, uma voz infantil repetia: "Obrigado pelo novo zelador, mas ainda temos fome." A noite de caça. Assim que o sol se pôs, a temperatura caiu drasticamente. O fogo da fogueira, em vez de laranja, tornou-se de um azul pálido,
não emitindo calor algum. A desorientação. Caio se afastou para buscar mais lenha. 10 minutos depois, o grupo ouviu sua voz gritando por socorro, mas o som parecia vir dentro do poço, embora ele tivesse caminhado na direção oposta. O efeito espelho. Bia, ao olhar para a janela de uma das casas, viu a si mesma sentada à mesa, jantando algo que parecia cinzas, enquanto a sua versão do lado de fora começava a perder a cor da pele, tornando-se cinzenta e translúcida. A perseguição silenciosa. Eles não ouviram passos, mas as casas pareciam se mover. A cada vez que piscavam, as ruínas de pedra estavam alguns centímetros mais próximas, fechando o cerco ao redor das barracas. O zelador. No auge do pânico, a porta da igreja se abriu. De lá saiu uma figura que usava as roupas de Tiago, mas que se movia com a rigidez de um boneco quebrado. Seus olhos tinham sido substituídos por pedras negras. Ele não os atacou. Ele apenas apontou para o poço e sussurrou com a voz de Tiago. Um de vocês deve aceitar a chave, ou todos se tornarão parte da parede. Léo, tomado pelo pavor, tentou correr em direção à névoa na saída da aldeia. Mas assim que os seus pés tocaram o nevoeiro, ele não atravessou. Ele simplesmente parou, transformando-se instantaneamente em uma estátua de sal, com uma expressão de horror interno gravada no rosto. O amanhecer falso. Quando os primeiros raios de sol surgiram, apenas Bia e Mel restavam. Elas estavam sentadas no chão da praça, abraçadas, chorando em silêncio. Elas achavam que tinham sobrevivido à noite, mas, ao olharem para as suas próprias mãos, perceberam que não conseguiam mais ver as unhas das palmas. Elas estavam se tornando foscas, fundindo-se com o cenário. Vilar das Almas não queria apenas um zelador desta vez, ela queria uma família inteira. A equipa de resgate oficial, composta por agentes da Polícia Florestal e especialistas em busca e salvamento, chegou a Vilar das Almas 5 dias após o último sinal de GPS dos jovens. O que eles encontraram desafiou qualquer relatório técnico ou explicação lógica. O relatório de campo, caso 402. Quando os agentes entraram na praça central, não encontraram corpos, nem sinais de luta, nem sangue. A aldeia parecia ter digerido tudo o que era orgânico. As barracas de pedra, as barracas de acampamento ainda estavam armadas, mas não eram mais feitas de nylon. O tecido havia se transformado em uma substância mineral fria, fundida ao chão da praça. A estátua de Léo, no limite da aldeia, encontraram um pilar de sal e sedimentos que tinha a altura e o formato exatos de um ser humano em posição de corrida. O rosto, embora desgastado pelo vento de apenas alguns dias, ainda exibia uma expressão de desespero absoluto. O equipamento, as câmaras de vídeo e telemóveis estavam dispostos em círculo ao redor do poço. Quando os técnicos tentaram ligá-los, todos os arquivos haviam sido apagados, exceto por uma única gravação de áudio de 10 segundos. O som de uma cidade populosa e barulhenta, com risadas e carruagens, vindo de uma época que a aldeia não deveria mais lembrar. A descoberta no interior das casas. O investigador-chefe entrou na casa onde Bia fora vista pela última vez. A mesa posta. Na mesa de pedra havia 4 pratos. Em cada um deles, o nome de um dos jovens estava gravado na cerâmica, como se fizessem parte da mobília original há séculos. As sombras fixas. Nas paredes da igreja, as sombras de 4 figuras e uma quinta, mais alta, que parecia ser Tiago, estavam permanentemente projetadas, mesmo sem nenhuma fonte de luz para criá-las. Era como se a luz tivesse queimado a imagem deles na pedra. O selo final. O especialista em resgate por cordas tentou descer ao poço para procurar sobreviventes. No entanto, ao lançar a lanterna de alta potência para o fundo, a luz simplesmente não retornava. Era um vácuo absoluto. Ao puxar a corda de volta, o agente entrou em choque. A corda não estava cortada. Ela tinha sido transformada em uma trança de cabelos humanos.
O veredito. A equipa de resgate abandonou o local em menos de 3 horas. O relatório oficial foi arquivado como desaparecimento por causas desconhecidas devido a terreno instável. Mas a aldeia foi cercada por arame farpado e declarada zona de exclusão militar. Vilar das Almas permanece lá, no vale, esperando. O silêncio agora é maior, pois tem 4 novas vozes para guardar. Anos depois, quando a cerca de arame farpado já estava tomada pela ferrugem e o mundo havia esquecido o incidente, um homem chamado Elias atravessou a fronteira da zona de exclusão. Ele não carregava câmaras nem lanternas potentes. Levava apenas um espelho de prata envolto em veludo negro e um frasco de água colhida de uma nascente que nunca viu o sol. Elias era o último descendente do padre que escreveu aquele diário em 1954. Ele sabia que a fome da aldeia não era maldade, mas um vácuo espiritual causado por um ritual de proteção que deu errado séculos atrás. O ritual da libertação. Elias não foi para a igreja, mas para o centro de praça, parando diante do poço, que agora exalava uma névoa densa e escura. O reflexo da verdade. Ele posicionou o espelho de prata voltado para a boca do poço. O segredo era simples, mas perigoso. A entidade que habitava o vale se alimentava de entidades porque não tinha uma própria. Para libertar as almas, ele precisava forçar a vila a olhar para si mesma. O chamado pelos nomes. Elias começou a recitar um por um os nomes de todos os que haviam desaparecido. Tiago, Léo, Bia, Caio, Mel e o do seu próprio antepassado. O colapso das sombras. À medida que os nomes eram pronunciados, a aldeia começou a reagir violentamente. A reversão. As sombras das paredes das casas começaram a desprender, mas não para atacar. Elas estavam sendo sugadas pelo espelho. O vidro começou a rachar sob a pressão de tantas vidas roubadas. O grito do vale, um som agudo, como de 1000 vidros se quebrando, ecoou pelas montanhas. As casas de pedra começaram a esfarelar, transformando-se em pó fino, pois o que as mantinha de pé não era a física, mas a vontade da entidade. A libertação. Do poço, formas translúcidas começaram a emergir. Não eram mais monstros ou estátuas de sal, mas luzes pálidas que subiam em direção ao céu. Elias viu a silhueta de uma jovem Bia e sorriu antes de desaparecer no ar frio da manhã. O fim de Vilar das Almas. Quando o espelho finalmente explodiu em 1000 pedaços, o impacto laçou Elias ao chão. Quando ele abriu os olhos, Vilar das Almas havia desaparecido. Não havia mais casas de pedra, nem poço, nem igreja. Apenas um campo vazio, coberto de flores silvestres que nunca haviam crescido ali antes. Elias encontrou, em meio à grama, a medalha de São Cristóvão, que outrora pertencera a um antigo guardião, e o rádio de Léo, agora silencioso, o ponto de vazio, fora preenchido pela memória e pelo reconhecimento. Elias caminhou de volta para a estrada. Ele sabia que as almas estavam livres, mas também sabia que o solo do vale guardaria para sempre a cicatriz do que aconteceu. Ele não contou a ninguém o que fez. Algumas feridas do mundo são melhores curadas pelo esquecimento do que pela explicação. Muito obrigado por assistirem ao meu canal. Não se esqueça de deixarem like e subscreverem. Até à próxima!